Vingadores Doomsday. O retorno da Marvel Studios aos holofotes globais ganha um capítulo definitivo com Vingadores Doomsday. Após um período de incertezas e reestruturações no universo cinematográfico Marvel, MCU, a estratégia de Kevin Feige para 2026 é clara: apostar no impacto emocional e na magnitude técnica. O anúncio de que Robert Downey Jr., o eterno Homem de Ferro, retornaria para interpretar Victor Von Doom enviou ondas de choque por toda a cultura pop, sinalizando que a fase 6 não está apenas tentando sobreviver, mas sim dominar o gênero de super-heróis novamente. A escolha de Downey Jr. para o papel de Doutor Destino é uma jogada de mestre narrativa e comercial. Não se trata apenas de um fanservice vazio, mas de uma subversão poética. O rosto que deu início ao heroísmo no MCU agora personifica a sua maior ameaça. Victor Von Doom não é um vilão comum. Ele é um monarca, um cientista brilhante e um mestre das artes místicas. Em Doomsday, ele surge em um momento de fragilidade do multiverso, onde as incursões, colisões entre realidades, estão destruindo trilhões de vidas. Enquanto os Vingadores tentam salvar cada indivíduo, Doom acredita que a única forma de preservar a existência é através do seu controle absoluto. Ele se vê como o salvador necessário, o único homem com vontade suficiente para tomar as decisões difíceis que os heróis hesitam em tomar. O roteiro mergulha no caos das linhas temporais. Com a queda do Conselho dos Kangs, o vácuo de poder é preenchido pela tecnologia superior da Latvéria. Doom não quer apenas conquistar uma terra, ele quer fundir os fragmentos de universos moribundos em uma única estrutura de sobrevivência. A estética do filme promete ser mais sombria e brutal do que os capítulos anteriores. Veremos os novos Vingadores, liderados pelo Capitão América de Sam Wilson, tentando unir uma equipe fragmentada. O conflito central vai além do combate físico. É um duelo de ideologias. Como você derrota um homem que afirma estar salvando a realidade da aniquilação total? Para o público do Linhagem TV, este filme representa o auge da análise cinematográfica. A produção promete sequências de ação em escala nunca antes vistas, utilizando tecnologias de ponta para renderizar o mundo de batalha, Battle World. O elenco é um desfile de estrelas, unindo o novo Quarteto Fantástico aos veteranos que restaram após o Ultimato. A tensão aumenta quando personagens como o Homem-Aranha de Tom Holland precisam encarar o rosto de Victor Von Doom, um rosto que para ele representa o mentor que ele perdeu. Esse peso emocional é o que diferencia Doomsday de outros filmes de ação genéricos. Vingadores Doomsday funciona como a primeira parte de um final épico que culminará em guerras secretas. O filme estabelece que as regras mudaram. Não há mais viagens no tempo seguras ou planos perfeitos. O bicho vai pegar porque as apostas nunca foram tão altas. Doom não comete os mesmos erros de Thanos. Ele não quer eliminar metade da vida. Ele quer ser o deus de tudo o que restar. É uma aula de como revitalizar uma franquia, trazendo o maior ator da história da Marvel para desafiar o próprio legado que ele ajudou a construir. Prepare-se para um espetáculo visual e narrativo que definirá a década de 2020 nos cinemas. Supergirl, a Mulher do Amanhã. O novo capítulo 1 do DCU de James Gunn, intitulado Deuses e Monstros, ganha uma de suas fundações mais sólidas e visualmente arrebatadoras com Supergirl, a Mulher do Amanhã. Estreando em 2026, o filme adapta a premiada minissérie de Tom King e Bill Kazavely, prometendo redefinir completamente a imagem da kryptoniana para o grande público. Esqueça a visão tradicional de uma versão feminina do Superman que vive à sombra do primo em Metrópolis. Aqui, Kara Zor-El é apresentada como uma guerreira endurecida, forjada pelo trauma e pela sobrevivência nas condições mais hostis do cosmos. A grande diferença narrativa que James Gunn e a diretora escolhida trazem para as telas é a origem de Kara. Enquanto Kal-El foi enviado para a Terra ainda bebê e criado em um lar amoroso em Kansas, Kara Zor-El testemunhou a destruição de Krypton de perto.
Ela sobreviveu em um fragmento flutuante do planeta, cercada de morte e caos antes de finalmente chegar ao seu destino. Em Supergirl, a Mulher do Amanhã, encontramos uma protagonista que carrega o peso de um mundo morto nos ombros. Ela é cínica, direta e possui uma fúria contida que o Superman raramente demonstra. Ela não busca inspiração, ela busca justiça e, às vezes, apenas sobrevivência em um universo que não perdoa fraquezas. O filme se distancia das ruas de cidades terrestres para abraçar a ficção científica de fantasia espacial. A trama acompanha Kara em uma jornada intergaláctica ao lado de uma jovem alienígena em busca de vingança e de seu fiel cão, Krypto. A estética visual promete ser um dos pontos altos de 2026, bebendo diretamente da arte psicodélica e detalhada dos quadrinhos originais. Veremos sóis vermelhos, mundos alienígenas exóticos e criaturas bizarras, tudo sob uma fotografia que utiliza cores vibrantes e contrastes profundos. Para o público do Linhagem TV, esta é a promessa de uma DC que não tem medo de ser estranha, épica e visualmente inventiva, afastando-se do realismo urbano de produções passadas. Millie Alcock assume o manto da heroína com a missão de mostrar uma Supergirl que é tecnicamente mais poderosa e experiente em combate do que o próprio Superman. O roteiro explora sua habilidade de lutar sob diferentes tipos de radiação solar e sua resiliência mental. Ela é a Mulher do Amanhã, porque representa a sobrevivência da esperança mesmo após o apocalipse total. No novo ecossistema de James Gunn, este filme serve para mostrar que o heroísmo pode vir de lugares sombrios e que a bondade de Kara é uma escolha consciente e difícil, não um instinto natural como o de Clark Kent. Ela escolhe ser boa apesar de tudo o que o universo lhe tirou. Este lançamento é o termômetro perfeito para o sucesso da nova gestão da DC Studios. Supergirl, a Mulher do Amanhã, não é apenas um filme de origem, mas uma declaração de intenções. A DC está pronta para contar histórias adultas, complexas e emocionalmente densas dentro de um universo compartilhado. Para o Linhagem TV, a análise gira em torno de como esta personagem influenciará os futuros eventos da Liga da Justiça. Ela traz uma perspectiva cósmica essencial que equilibra o otimismo do Superman. Em 2026, o mundo descobrirá que a Supergirl não é apenas um nome, ela é uma força da natureza que brilha com luz própria, pronta para liderar o futuro do entretenimento de super-heróis. The Mandalorian e Grogu. O retorno de Star Wars aos cinemas em 2026 marca um momento de renovação e celebração para os fãs da saga criada por George Lucas. Com o título The Mandalorian e Grogu, a Lucasfilm aposta em sua dupla mais carismática para liderar a retomada das grandes produções na tela grande. Após anos de sucesso absoluto no streaming, a transição de Din Djarin e do pequeno Grogu para o formato cinematográfico promete elevar a escala da ação, dos efeitos visuais e da narrativa, entregando uma experiência que só o cinema é capaz de proporcionar. Sob a direção de Jon Favreau, o filme não é apenas uma continuação da série, mas uma expansão épica do universo que conhecemos. A grande diferença entre a televisão e o cinema reside na magnitude. Em The Mandalorian e Grogu, a produção utiliza tecnologias de ponta como o volume evoluído e filmagens em locações reais para criar mundos que saltam aos olhos. Se na série víamos missões contidas e semanais, o longa-metragem foca em uma ameaça que coloca em risco setores inteiros da galáxia. Para o público do Linhagem TV, este é o momento de ver o caçador de recompensas mandaloriano utilizando todo o seu arsenal em batalhas espaciais de larga escala e confrontos terrestres que lembram os grandes épicos de guerra de Star Wars. A jornada de Din Djarin agora exige que ele se torne mais do que um sobrevivente, ele precisa ser um símbolo. O pequeno Yoda, como ficou conhecido mundialmente, não é mais apenas um aprendiz passivo.
Em 2026, veremos um Yoda mais maduro em seu controle da força, equilibrando os ensinamentos de Luke Skywalker com o código de honra mandaloriano do seu pai adotivo. A relação entre os dois continua sendo o coração emocional do filme. A química silenciosa, mas poderosa entre a armadura de Beskar e as orelhas pontudas de Grogu é o que humaniza a ficção científica. O filme deve explorar o mistério da linhagem de Grogu e como sua existência afeta o equilíbrio da força em um período em que o Império tenta se reorganizar nas sombras, preparando o terreno para o surgimento da Primeira Ordem. A trama de The Mandalorian e Grogu se situa no vácuo de poder deixado após a queda de Palpatine, mas antes da ascensão total dos vilões da trilogia sequel. O grande almirante Thrawn e os remanescentes imperiais surgem como antagonistas formidáveis. Diferente dos vilões anteriores, Thrawn utiliza estratégia militar e frieza, obrigando o Mando a buscar aliados em todos os cantos da galáxia. Veremos participações especiais que farão os fãs vibrarem, possivelmente conectando a trama com outros heróis da Nova República. Para o cinema, isso significa perseguições de naves através de nebulosas e infiltrações em bases imperiais escondidas em planetas inóspitos. Este filme representa o teste definitivo para a longevidade da marca Star Wars nos cinemas. Para o Linhagem TV, a análise gira em torno de como Jon Favreau e Dave Filoni conseguem manter a essência faroeste espacial da série original enquanto entregam a grandiosidade exigida por um blockbuster de verão. A trilha sonora de Ludwig Göransson promete ser um espetáculo à parte, misturando os temas clássicos com novas experimentações sonoras. Em 2026, The Mandalorian e Grogu não será apenas um filme de ficção científica, será a prova de que a força de uma boa história reside nos laços familiares, mesmo que estes laços sejam formados entre um guerreiro mascarado e uma criatura verde de 50 anos de idade. Moana, live action. A transição das animações clássicas para o formato com atores reais atinge um novo patamar de espetáculo visual em 2026 com o lançamento de Moana Live Action. A Disney aposta alto nesta produção, trazendo de volta Dwayne "The Rock" Johnson para reprisar seu papel como semideus Maui, desta vez em carne, ossos e muitas tatuagens mágicas. O filme não busca apenas replicar a história que encantou o mundo em 2016, mas expandir a mitologia da Polinésia com uma escala cinematográfica que promete redefinir o uso de efeitos práticos e digitais em ambientes aquáticos. O retorno de The Rock é o grande pilar de marketing e energia do filme. Para o público do Linhagem TV, a curiosidade gira em torno de como o ator equilibrará sua presença física imponente com o carisma cômico e vulnerável do semideus. Maui, com seu anzol gigante e suas tatuagens animadas que ganham vida através de um CGI de última geração, serve como o mentor e o alívio cômico, mas também como o elo com as lendas ancestrais. Ao seu lado, a nova atriz escolhida para viver Moana traz o frescor e a determinação necessárias para uma liderança que precisa salvar seu povo. A química entre os dois é o coração da trama, focada no aprendizado mútuo sobre identidade e responsabilidade. A direção do live action foca na beleza natural das ilhas do Pacífico. Filmado em locações paradisíacas e utilizando tecnologias de simulação de água desenvolvidas para as maiores produções da década, transforma o oceano em um personagem vivo. A cena em que o mar se abre para Moana, um marco da animação, é recriada com um realismo que promete tirar o fôlego dos espectadores nos cinemas. Para o público do Linhagem TV, este é o ponto técnico mais alto da produção, a integração entre a natureza real e os elementos fantásticos, como o exército de cacamoras e o gigante de lava TK. O design de som e a fotografia saturada buscam imergir o público em uma cultura rica em cores e texturas. Um dos grandes desafios de um live-action musical é manter a magia das canções originais enquanto se adapta ao tom mais realista do filme.
Lin-Manuel Miranda e a equipe de compositores trazem novos arranjos para clássicos como How Far I'll Go e You Are Welcome. A trilha sonora ganha uma camada extra de percussão e corais tradicionais, reforçando a autenticidade cultural que a Disney priorizou nesta versão. O filme explora com mais profundidade as tradições de navegação dos povos antigos e a conexão espiritual com a terra e o mar, Mana, transformando a jornada de Moana em uma busca não apenas por uma ilha, mas pelo resgate de suas raízes históricas. Em 2026, Moana chega como o grande blockbuster de família do ano. Para o canal Linhagem TV, a análise crítica deve focar em como esta adaptação justifica sua existência além da nostalgia. Ao contrário de outros remakes, Moana possui um cenário vibrante e uma mensagem de empoderamento e ecologia que continua extremamente atual. A presença de The Rock garante o apelo global, enquanto a história da jovem navegadora ressoa com as novas gerações. É um filme sobre coragem, sobre ouvir a voz interior e sobre entender que o passado é a bússola para o futuro. Prepare-se para ver as salas de cinema lotadas de fãs de todas as idades, prontos para navegar mais uma vez além dos recifes.